Você já sentiu que estava ajudando alguém com todo o coração, mas quanto mais ajudava, mais cansado e sem paz, você se sentia. Existem pessoas que só sabem receber, mas nunca demonstram gratidão. Não querem mudar e ainda exigem mais. Nesses momentos, você já parou para se perguntar: será que essa é mesmo a pessoa que Deus quer que eu invista meu tempo e meu coração? A Bíblia nos ensina a sermos generosos a amar, mas também nos ensina que o amor precisa andar junto com o discernimento. Em Provérbios 14:7, a palavra de Deus diz: afaste-se do tolo, pois nele você não encontrará palavras de sabedoria. Isso não é rejeição nem ódio. É um alerta cheio de amor, para que você não se machuque, colocando sua bondade no lugar errado. Há pessoas que não querem crescer, não querem assumir responsabilidades, nem desejam mudar. Elas não precisam de ajuda. Elas precisam de um despertar que só Deus pode dar. E se você insiste em intervir, pode acabar atrapalhando o que o Pai está tentando ensinar através das dificuldades. A compaixão verdadeira não é agir às cegas, é saber quando parar, quando orar e quando se afastar. Não tenha medo de dizer não. Isso não é falta de amor, é obediência ao Senhor. Porque Deus nunca vai pedir que você sacrifique sua paz por relações que Ele não abençoou. Na mensagem de hoje, vamos descobrir juntos os 8 tipos de pessoas que a Bíblia nos alerta para ter cuidado para que você saiba amar com sabedoria, proteger seu coração no tempo certo e caminhar com firmeza na direção que Deus preparou para a sua vida. Porque nem todos foram chamados por Deus para serem ajudados por você. A Bíblia diz em Provérbios 14:7: afaste-se do tolo, pois você não encontrará conhecimento em seus lábios. Isso não é uma condenação, mas um alerta poderoso de Deus para aqueles que têm um coração bondoso, mas carecem de discernimento espiritual. O tolo é aquele que rejeita a verdade, resiste à correção e se recusa a andar no caminho da sabedoria do Espírito Santo. Ele não precisa de conselhos, ele precisa de transformação. E só Deus pode realizar essa transformação. Se você está tentando levantar alguém assim, pergunte a si mesmo: estou realmente ajudando essa pessoa ou estou impedindo o que Deus quer fazer na vida dela? Porque às vezes, a sua ajuda fora de hora pode afundá-la ainda mais na rebeldia. Quanto mais você se aproxima, mais perde a paz. E o mais perigoso, essa dureza de coração pode afastar você da presença de Deus. Lembre-se, a Bíblia não diz suporte em silêncio, mas ordena: afaste-se. Se afastar não é odiar, é obedecer. É confiar que o Espírito Santo é mais poderoso do que qualquer conselho humano. É reconhecer que o amor verdadeiro não é segurar firme, mas saber a hora de soltar e deixar Deus agir. Queridos irmãos e irmãs, não deixe que a compaixão sem discernimento leve você a se perder. Deus não te chamou para ser consumido. Ele te chamou para andar em sabedoria, em paz e força espiritual. Ame da forma que o Pai ensina, com obediência e discernimento entre bondade e tolice. Porque às vezes, o ato mais amoroso é dar um passo atrás e deixar Deus intervir. Você já conheceu alguém que usava lágrimas, palavras doces, ou histórias tristes para te fazer sentir culpado se você não ajudasse? Essas pessoas não te chamam com amor, elas te prendem com emoção. Isso é exatamente como age um manipulador espiritual. E a Bíblia não nos deixa cegos quanto a isso. Em Juízes 16:15, Dalila diz a Sansão: como você pode dizer que me ama, se o seu coração não está comigo? Palavras que soam sinceras, mas são afiadas com intenções ocultas. E bastou um momento de fraqueza para o ungido de Deus cair. Perdeu a força, a liberdade e a si mesmo. Hoje ainda existem muitas Dalilas. Elas não querem você de verdade, querem o que você tem para oferecer. Não buscam mudança através de Deus,
mas uma forma de explorar sua compaixão. E quando você diz não, elas te acusam de ser insensível, de não ser como Jesus. Mas lembre-se, Jesus era cheio de compaixão, mas nunca foi guiado pelos sentimentos dos outros. Ele seguia a vontade do Pai, não a pressão das pessoas. Como filhos de Deus, somos chamados a amar em liberdade, não a nos submeter à chantagem emocional. Se alguém te faz perder a paz, ou te faz duvidar do que Deus colocou no seu coração, pare e ore. Discirna isso vem do Espírito Santo ou é manipulação disfarçada de amor. Amor verdadeiro nunca força. E manipulação emocional não é amor, é uma forma perigosa de exploração que os filhos de Deus precisam saber rejeitar com firmeza. Você já conheceu alguém que parecia sincero, falava com palavras religiosas, agia com humildade, mas escondia um propósito errado por trás. A Bíblia nos alerta claramente sobre pessoas assim, aquelas que usam uma aparência de piedade para encobrir ganância e intenções egoístas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vemos Ananias e Safira fingirem que estavam entregando toda a sua propriedade à igreja, mas guardaram parte para si e tentaram enganar o Espírito Santo. O problema não era o dinheiro, era a mentira disfarçada de santidade. Eles não enganaram apenas os homens, ousaram ofender a presença do Deus vivo. Hoje em dia, ainda existem muitas pessoas que agem do mesmo jeito. Chegam até você com histórias comoventes, palavras suaves, rostos cheios de gratidão. Mas o objetivo não é uma verdadeira transformação. Elas não estão buscando a Deus, estão buscando você. Não querem salvação, querem apoio. Não têm fome de justiça, têm fome de benefício próprio. Dizem coisas como: você é uma pessoa boa, me ajuda. Ou se você é cristão, como pode me negar isso? Tudo isso são palavras bem escolhidas para manipular a sua compaixão. Mas lembre-se, Jesus nunca se deixou enganar pelas aparências. Ele jamais tomava decisões baseado apenas nos sentimentos das pessoas. Ele olhava para o coração, discernia com o Espírito Santo e agia somente conforme a vontade do Pai. Como filhos dele, nós também precisamos aprender isso. Nem toda palavra doce vem da verdade. Nem todo choro vem de arrependimento. E nem todo pedido de ajuda merece seu sacrifício. Se você ajuda alguém que não tem um coração arrependido, pode acabar não apenas perdendo seus bens e tempo, mas alimentando a hipocrisia. Por isso é essencial orar. Perguntar, Senhor, essa pessoa vem de ti? Ou é apenas uma máscara bem feita? Não deixe que sua bondade seja manipulada por emoções falsas. O amor verdadeiro não nasce da pressão, nasce da liberdade no espírito. E se for necessário dizer não, para proteger a verdade, diga com coragem. Porque Deus não te chamou para agradar a todos, Ele te chamou para agradar a Ele. Você já ajudou alguém com todo o coração, deu seu tempo, esforço, orações e até seus bens. Mas em vez de receber um obrigado, o que recebeu foram cobranças e até reclamações. Existem pessoas que não veem a ajuda como um favor, mas como uma obrigação sua. Elas não dizem obrigado, mas perguntam: é só isso? E quando você para de ajudar, ainda te acusam dizendo que você está frio, mudou ou não está vivendo conforme a Bíblia. Mas a verdade é que você está lidando com a ingratidão disfarçada de dependência. A Bíblia não se cala diante disso. Em Provérbios 19:19, o Senhor diz: o homem de gênio difícil terá de sofrer o castigo, porque se o livrares, terás de tornar a fazê-lo. Há pessoas que nunca aprendem porque não querem aprender. Não buscam mudança verdadeira, só querem alguém que resolva seus problemas. Elas não recebem ajuda com gratidão, mas com hábito. E esse hábito as faz pensar que o que você dá é algo obrigatório. Elas voltam uma vez depois outra, não porque precisam de verdade, mas porque se acostumaram a viver da bondade dos outros e não da responsabilidade diante de Deus.
Você já se sentiu culpado por não ajudar mais como antes. Alguém já tentou manipular sua bondade com frases como: um cristão de verdade não pode negar ajuda. Fique alerta. Deus nunca ensinou você a sustentar a ingratidão. Nosso Senhor é misericordioso, mas também é justo. Quando o povo de Israel reclamava sem parar mesmo após terem sido libertos milagrosamente do Egito, Deus os corrigiu, porque ele não aprova a ganância nem a exigência, muito menos a ingratidão como estilo de vida. Você não foi chamado para ser uma fonte infinita para os outros. Você foi chamado para ser um administrador sábio do que Deus confiou a você. Sempre que for ajudar alguém, ore primeiro. Se o Espírito Santo te der paz, avance. Mas se sua alma se sentir pesada, seca e sem alegria, pode ser um sinal de que Deus está pedindo que você pare. Ajudar alguém ingrato não gera vida, apenas alimenta a dependência, a preguiça e o egoísmo. E o mais perigoso, se você continuar sua bondade, pode virar uma muleta para quem se recusa a caminhar. E você, sem perceber, pode estar atrapalhando o processo de transformação que Deus quer realizar. Ame com discernimento. Ajude com direção do alto. E, se for preciso, tenha coragem de dizer não por frieza, mas para proteger a paz e o chamado que o Pai colocou sobre sua vida. Você não deve ajuda eterna a ninguém, principalmente àquele que nunca aprendeu a dobrar os joelhos e agradecer a Deus. Você já conheceu alguém que só aparece quando precisa de ajuda e desaparece assim que consegue o que quer? Quando enfrentam dificuldades, essas pessoas te procuram como se você fosse a única salvação. Choram, contam histórias comoventes, pedem ajuda desesperadamente, como se você fosse a última esperança. Mas assim que o problema é resolvido, somem sem deixar rastros sem agradecer, sem manter contato até que outra crise surja, e reaparecem com o mesmo discurso, esperando que você repita o mesmo gesto de bondade. A Bíblia nos alerta sobre esse tipo de atitude em João 6,26, quando Jesus disse: em verdade vos digo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Eles não o procuravam por quem ele era, mas pelo que podiam ganhar. Não buscavam arrependimento ou transformação, mas apenas satisfação. Hoje esse padrão ainda se repete com aqueles que não se aproximam de você, por amor verdadeiro, mas por interesse. Quando precisam, você é importante. Quando você precisa, eles desaparecem. Isso não é amizade, é exploração. Não existe vínculo nem fidelidade, apenas uma troca injusta, onde você sempre entrega e nunca recebe. Se você está em um relacionamento assim, saiba que Deus não quer que seus filhos sejam usados dessa forma. Ele nos chama a sermos generosos, mas também sábios, pois a bondade sem discernimento abre espaço para o egoísmo e a ingratidão. Você não é uma fonte inesgotável, somente Deus é a verdadeira fonte. Se alguém sempre corre até você, mas nunca busca a Deus, essa pessoa não precisa de você, precisa do que você possui. E se você não souber recuar no tempo certo, vai acabar esgotado, não por falta de amor, mas por amar sem direção. Quando perceber esse padrão, ore e entregue a situação nas mãos de Deus, peça ao Espírito Santo que ensine essa pessoa a depender do Senhor e não de você. E acima de tudo, entenda que você tem o direito de dizer não sem culpa, porque o amor verdadeiro não se dobra a exigências humanas, ele é guiado pela sabedoria do Pai Celestial. Viva em paz e em liberdade e dentro do propósito que Deus preparou para a sua vida. Você já parou para pensar que em certos momentos ajudar alguém pode ser, na verdade, uma forma de cooperar com o erro dessa pessoa? Embora pareça contraditório, essa é uma verdade clara que a Bíblia nos mostra sem rodeios. Deus é cheio de misericórdia, mas seu amor sempre caminha junto com a justiça. Quando Adão e Eva pecaram, ele não os manteve no jardim do Éden.
Os expulsou não por falta de amor, mas porque sua santidade não compactua com o pecado. Amor verdadeiro não fecha os olhos para o que está errado. Existem pessoas que escolhem viver na desobediência e, embora constantemente peçam ajuda, não buscam transformação nem arrependimento. Elas só querem alguém que resolva seus problemas, para que possam continuar vivendo da mesma forma, sem encarar as consequências. E se você está sempre socorrendo, encobrindo ou resolvendo por elas, você não está ajudando, está impedindo que conheçam a verdade. É como alguém que vive desrespeitando as leis, mas sempre tem quem pague suas multas. Essa pessoa nunca aprenderá. Sua bondade, nesse caso, vira uma almofada confortável para a rebeldia descansar. Amar muitas vezes é saber parar, é dizer, não é permitir que o outro enfrente o resultado de suas escolhas, não como punição, mas como uma oportunidade para que o Espírito Santo toque um coração endurecido. É no silêncio, na dor e na escassez que muitos finalmente olham para Deus e se deixam transformar. Você não foi chamado para ser salvador de todos os casos. Foi chamado para viver com discernimento, sendo sal e luz, e não escudo que protege o pecado. Até Deus coloca limites. Ele é todo-poderoso, mas não salva ninguém à força e espera por um coração disposto. Da mesma forma, às vezes parar de ajudar não é dureza, mas obediência. Quando você deixa de intervir, você está dando espaço para Deus agir. Quando solta as mãos, está abrindo caminho para o Espírito Santo trabalhar. E isso, muitas vezes, é o gesto mais profundo de amor que se pode oferecer. Não deixe que sua bondade se transforme em uma capa para o erro. Nem permita que o medo de desagradar alguém te afaste da obediência ao Pai. Jesus é o Salvador, não você. Seu papel é ouvir a voz do Espírito agir com sabedoria e saber o momento certo de recuar para que o outro tenha uma chance verdadeira de se voltar para Deus. Você já se sentiu esgotado por carregar a vida de alguém que simplesmente se recusa a se levantar? Uma pessoa que não trabalha, não toma iniciativa, não muda, mas sempre aparece no momento exato em que você recebe o salário. Estabiliza sua vida ou acaba de sair de uma fase difícil. Elas vivem como se fosse sua obrigação sustentá-las, enquanto elas apenas esperam, reclamam e recebem. Não perguntam: o que posso fazer para melhorar? Mas sim, o que mais você pode fazer por mim? A Bíblia jamais aprovou esse tipo de conduta. Em 2 de Tessalonicenses 3,10, o apóstolo Paulo afirma: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Isso não é dureza, é o princípio justo do Senhor. Desde a criação, quando Adão foi colocado no jardim do Éden, Deus lhe deu uma missão: cultivar e cuidar dele. Gênesis 2,15. Antes mesmo do pecado entrar no mundo, o trabalho já fazia parte do plano abençoado de Deus. O trabalho não é castigo, é parte da obediência. No entanto, hoje ainda existem pessoas que rejeitam esse chamado. Elas não são frágeis. Não lhes faltam oportunidades, falta-lhes responsabilidade. Escolhem o caminho mais fácil, dependem dos outros, culpam as circunstâncias e agem como se o mundo lhes devesse algo. Não buscam soluções, buscam quem carregue os pesos por elas. E se você continuar ajudando, socorrendo, sustentando na verdade, estará alimentando a preguiça, não o amor. Deus não te chamou para ser uma máquina de dinheiro, de tempo ou de compaixão infinita. Ele te chamou para discernir e andar com sabedoria. Quando alguém não faz nada para mudar, mas vive exigindo, você tem o direito de recuar. Isso não é frieza, é obediência. Porque o verdadeiro amor não sustenta a dependência. O verdadeiro amor ajuda o outro a se levantar, não a ficar parado. O verdadeiro amor desperta a ação, não prolonga a estagnação. Deus te deu compaixão, mas também te deu inteligência para discernir quem precisa de ajuda e quem precisa aprender a andar com as próprias pernas.
Você não foi chamado para ser muleta eterna de quem se recusa a caminhar. Você não é uma sombra para alguém se esconder, você é luz acesa por Deus, e essa luz revela a verdade. E a verdade é quem não trabalha não deve comer. Quem não assume responsabilidades não amadurece. E quem vive fugindo da realidade jamais entrará na verdadeira bênção. Portanto, se alguém está drenando sua energia com uma vida de dependência, não sacrifique sua paz. Ore e pergunte: Pai, estou ajudando essa pessoa da maneira certa, ou atrapalhando o que o Senhor quer ensinar? Tenha coragem de dizer não à preguiça e sim à sabedoria, porque a sabedoria preserva sua paz e pode ser o empurrão que o outro precisa para despertar. O preguiçoso não precisa de pena, precisa de um confronto com a verdade de Deus. E às vezes, é justamente o seu silêncio e sua retirada que serão o toque mais forte que ele precisa ouvir. Você já conheceu alguém que, por onde passa, leva consigo confusão e conflito? Pessoas que não trazem paz, mas sim discussões, que não vivem para edificar, mas para semear dúvida, divisão e discórdia. Elas usam palavras afiadas para ferir atitudes agressivas, para formar grupos e meias-verdades para manipular emoções. Fazem-se de vítimas, mas são a verdadeira raiz da confusão. E a Bíblia não se cala sobre esse tipo de pessoa. Em Provérbios 6, 16 e 19, uma das 7 coisas que o Senhor abomina é aquele que semeia discórdia entre irmãos. E, em Tito 3,10, o apóstolo Paulo orienta: evite o homem faccioso depois de admoestá-lo uma e outra vez. Por quê? Porque a divisão destrói comunidades, enfraquece o espírito e machuca os corações, que estão em busca de unidade e amor verdadeiro no Senhor. Quem semeia confusão não está interessado na verdade, está interessado em influenciar, em conquistar aliados, não para edificar, mas para atacar. O mais perigoso é que muitas vezes usam palavras que soam bíblicas, mas que carecem da presença do Espírito Santo. Lançam a semente da dúvida e se escondem atrás da desculpa de estarem apenas compartilhando um ponto de vista. E antes que você perceba, já está envolvido em um turbilhão de disputas confuso e espiritualmente abalado. Se você está perto de alguém assim, alguém que fala pelas costas, semeia desconfiança ou te deixa perturbado após cada conversa, é hora de exercer discernimento. Nem toda discussão merece sua atenção. Nem toda batalha é sua para lutar. Às vezes ficar em silêncio é obediência. Se afastar é sabedoria. Partir é um ato de santidade. Você foi chamado para ser um pacificador. Deus é um Deus de ordem e unidade e paz, não de caos. Se sua paz está sendo drenada por estar próximo de quem vive em conflito, recué. Ore, Pai, estou sendo envolvido em uma batalha que não vem de ti. Não permita que sua lealdade se torne instrumento de divisão. Não permita que sua compaixão seja manipulada por quem não anda no Espírito. Amar não é aceitar tudo. Perdoar não é conviver com o caos. E se depois de aconselhar com paciência a pessoa não mudar, você tem todo o direito de se afastar, não por desistência, mas para preservar a paz que Deus colocou em sua alma. Há pessoas que o Senhor quer que você ame à distância. Há relacionamentos que devem terminar em silêncio sagrado, para que você não seja arrastado por aquilo que não vem de Deus. Seja firme. Tenha discernimento. Ame, mas não seja cego, porque os filhos de Deus são chamados para edificar, não destruir, para curar, não ferir, para trazer luz e paz, e não espalhar trevas e confusão. E você, como filho de Deus, escolha viver dessa maneira. Você já tentou corrigir alguém com amor e sinceridade, apenas para receber em troca frieza, resistência ou até hostilidade? Você não estava criticando, apenas tentando ajudar aquela pessoa a evitar o erro e voltar para a verdade. Mas ao invés de gratidão, ela reagiu com raiva. Ao invés de reflexão, ela virou as costas. Não é que suas palavras estivessem erradas,
O coração dela é que se fechou para a mudança. Pessoas assim acreditam que estão sempre certas, e qualquer um que ouse corrigi-las é visto como inimigo. A Bíblia fala claramente sobre isso. Em Provérbios 9, 7 e 8, está escrito: quem repreende o zombador atrai afronta. Repreende o sábio, e ele te amará. O sábio valoriza a correção porque deseja crescer, mas o tolo a odeia, pois ela fere o orgulho que ele se recusa a abandonar. Até Jesus, ao denunciar a hipocrisia dos fariseus, não foi respeitado, foi odiado. Em Mateus 23, 27, ele disse: ai de vós! Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados por fora, parecem belos, mas por dentro estão cheios de impureza. Ele falou a verdade, mas eles não se arrependeram. Quiseram matá-lo não porque ele estava errado, mas porque a luz que ele carregava expunha as trevas dentro deles. Por isso, não se surpreenda se te virarem as costas quando você falar a verdade. Muitos não odeiam você, odeiam o que a sua luz revela. E se você insistir em corrigir alguém que rejeita a verdade, você não só se desgasta emocionalmente, mas também corre o risco de ser envolvido numa espiral de rejeição, manipulação e dor. É por isso que a palavra de Deus é clara, pare. Não repreenda o zombador. Não tente mudar quem não quer ser mudado. Você não é o Salvador, é apenas quem planta a semente. É Deus quem faz crescer. Dê um passo atrás e deixe o Espírito Santo agir. Ore por eles, mas não sacrifique sua paz nem sua obediência, apenas para manter um relacionamento que não produz frutos para o reino de Deus. Sabedoria não é só falar o que é certo, é saber para quem falar e quando calar. Há pessoas para quem Deus já abriu a porta do arrependimento, mas que escolheram fechá-la. E continuar insistindo pode, na verdade, atrapalhar o processo de disciplina espiritual que só o Senhor pode conduzir. Amor verdadeiro não é cego, e bondade real não protege o coração endurecido. Se alguém recusa a correção, permita que aprenda com as consequências de suas próprias escolhas. Porque Deus não se deixa zombar o que o homem semear, isso também colherá. Você não foi chamado para mudar todo o mundo. Foi chamado para andar em justiça, para saber quando falar, quando parar, e quando deixar Deus intervir. E nunca se esqueça, quem rejeita a correção não está rejeitando, você está rejeitando a própria vida que vem do Pai. Você é luz, mas a luz não força nenhum lugar que deseja permanecer na escuridão. Caminhe na luz, preserve sua paz e deixe Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Você já presenciou alguém que você ama se perdendo, seguindo um caminho errado, caindo em erros repetidos, e apesar de todos os seus conselhos, e ajuda essa pessoa, continua sem mudar, promete, e não cumpre, cai, e retorna ao mesmo estilo de vida. E você, por amor, por não aguentar vê-la sofrer, continua cobrindo, protegendo, acreditando que sua paciência e carinho poderão transformá-la. Mas há uma verdade poderosa nas Escrituras. Quando Deus está corrigindo alguém, você não deve intervir. Na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, o pai não saiu correndo atrás do filho, não mandou dinheiro, nem tentou salvá-lo da miséria. Ele deixou o filho partir. E só quando aquele jovem chegou ao fundo do poço com fome, humilhado, desesperado, foi que caiu em si e disse: estou aqui morrendo de fome. Lucas 15, 17. Não foi a ajuda que o salvou, foi a queda. Não foram os braços protetores, foi a escassez que o fez despertar. Às vezes, para alguém realmente voltar para Deus, ele precisa tocar o fundo. E quando você insiste em se intrometer, estendendo a mão justamente no momento em que Deus está prestes a ensinar algo, você sem querer, atrasa a obra do Espírito Santo. A verdadeira misericórdia não significa livrar alguém de toda a dor, mas saber a hora de se afastar, permitindo que a pessoa aprenda através das próprias experiências.
Você não pode salvar ninguém se a pessoa não quer ser salva. Você não pode impedir que ela enfrente as consequências que Deus pode estar usando para despertá-la. Se você vive tomando para si os fracassos dela, ela nunca aprenderá responsabilidade. Nunca se arrependerá de verdade. Há dores que, embora não desejadas, são instrumentos divinos para abrir corações. Deus não se alegra com o sofrimento, mas Ele sabe que às vezes é necessário para quebrar o orgulho, despertar a consciência e amolecer o coração. Ele não força ninguém a mudar. Ele dá escolhas. Mas para escolher o certo, a pessoa precisa ver claramente a realidade do erro. Será que você está tentando salvar alguém daquilo que Deus está usando para corrigi-lo? Será que sua bondade, embora bem intencionada, não está atrasando o processo de restauração? Ore, ame, mas não interfira quando Deus estiver agindo. Pergunte ao Pai: Senhor, estou ajudando da maneira certa? Ou estou atrapalhando a obra que o Senhor quer fazer? Às vezes dizer não é falta de amor, é confiar que Deus fará o melhor do jeito dele, não do nosso. E quando essa pessoa finalmente tocar o fundo e sentir fome da vida verdadeira, ela se lembrará da luz que você carregava, do amor que você semeou. E isso será o que a guiará de volta para casa. Porque o arrependimento genuíno não vem de ser perdoado cedo demais, mas de ter enfrentado um deserto tão profundo que a alma clama pela água viva. Por isso, não tente resgatar quem está sendo corrigido por Deus. Dê um passo atrás. Confie. Pois o Senhor sabe exatamente quando deixar alguém cair e quando recebê-lo de volta com braços abertos. Você já ajudou alguém com todo o coração, dedicando tempo, força, dinheiro e até sacrificando sua própria paz, apenas para perceber no fim que essa pessoa não mudou em nada. Ela apenas recebe e depois recebe mais. Sempre precisa, sempre pede, e você continua dando, continua esperando, continua se doando. Mas o que recebe de volta não é arrependimento nem amadurecimento, é alguém que se acostumou a viver recebendo sem gratidão. Talvez essa pessoa até tenha dito obrigado, mas suas palavras não vieram de um coração verdadeiramente grato. E até Jesus passou por isso. Em Lucas 17:17, após curar 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Essa pergunta ainda ecoa hoje para mim e para você. Existem pessoas como esses 9 que só se aproximam quando precisam, recebem bênçãos e depois viram as costas. Ficam felizes com sua ajuda, mas nunca param para agradecer ou mudar. E se você continuar dando sem discernimento, acabará esgotado. Porque dar é como plantar, mas é preciso semear em solo que possa frutificar. Semear em um coração ingrato é desperdiçar sementes boas. A Bíblia não nos manda ajudar de qualquer jeito, ela nos ensina a ajudar com sabedoria. Jesus não correu atrás dos 9 que não voltaram. Ele não exigiu agradecimento. Deixou-os ir, porque gratidão é escolha, não obrigação. Mas ao que voltou ele disse: a tua fé te salvou. Veja, a gratidão abriu a porta para uma vida nova. Não é apenas educação, é uma chave espiritual. Então pense por quem você tem se esforçado tanto. Essa pessoa está crescendo na fé ou apenas usando sua bondade? Você está alimentando um coração grato ou despejando tudo em um saco sem fundo? Não confunda misericórdia com servidão sem fim. Deus não te chamou para ser boia de quem não quer aprender a nadar. Ele te chamou para ser semeador, e o semeador precisa saber semear na hora certa, no solo certo, com a semente certa. A pessoa que não é grata, que não muda, não dá frutos. Ela apenas suga, cansa você e seca o que há de bom dentro do seu coração. Mas Deus não quer que você viva assim. Ele quer que você seja um administrador sábio de cada semente de bondade que Ele colocou em suas mãos. E para isso, você precisa ter coragem de recuar quando perceber que o solo
não está preparado, não por amargura, mas por fidelidade ao princípio de Jesus. Não lanceis pérolas aos porcos, para que não as pisem, e depois se voltem contra vós. Mateus 7,6. Seja firme, seja claro. Continue amando, continue doando, mas apenas para corações que sabem valorizar. Porque quando você semeia no lugar certo, os frutos virão. As bênçãos florescerão. E você, servo fiel, será restaurado, abençoado e usado como canal de milagres pelas mãos do próprio Deus. Não dê para se esgotar, dê para gerar vida. Pois cada dádiva bem direcionada se transforma em milagre nas mãos do Pai Celestial. Muitas pessoas interpretam de forma equivocada o amor de Deus, acham que Ele ama tanto que jamais julga, jamais corrige, jamais estabelece limites. Veem o amor do Senhor como uma zona de conforto absoluto, onde não há consequências, nem responsabilidade, nem princípios. Mas o verdadeiro amor, o amor que vem do Pai Celestial, não é uma emoção permissiva que encobre erros. É um amor que sempre caminha de mãos dadas com a justiça. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não ignorou o erro deles, nem os manteve no Éden apenas por compaixão. Ele os expulsou não por deixar de amá-los, mas porque os amava o suficiente para discipliná-los. Gênesis mostra claramente que o amor de Deus não é cego, nem fraco, nem intolerante com o pecado. Ele é pai, e um pai que ama de verdade também corrige. Porque amar sem corrigir, dar sem ensinar, tolerar sem confrontar, não é amor, é negligência. Talvez você já tenha vivido isso. Amou alguém intensamente, sacrificou-se, suportou, perdoou, esperando que seu amor transformasse essa pessoa. Mas em vez de mudança, encontrou acomodação. Você continua dando e a pessoa continua tomando. Você carrega tudo sozinho e o outro nunca aprende a caminhar. Até que percebe que o amor sem limites não está salvando, está destruindo você. O amor de Deus nos ensina que amar é ajudar o outro a andar no caminho certo, não mantê-lo no erro por medo de deixá-lo ir. Às vezes, a atitude mais amorosa é dizer não, estabelecer limites, parar no momento certo. Não por falta de amor, mas porque deseja o melhor para a alma da outra pessoa, mesmo que isso signifique deixá-la partir. Assim como Deus colocou um anjo para guardar o caminho do Éden, não como punição, mas para ensinar que o pecado não pode habitar com a santidade. Amor sem limites não é amor, é conivência. É permitir que o erro se repita. Amor verdadeiro é responsável, é corajoso, é honesto. Amor verdadeiro não permite que o outro continue no erro, mas também não o força a mudar. Amor verdadeiro sabe quando corrigir, quando silenciar e quando dar espaço para o Espírito Santo agir. Se você está em um relacionamento onde só você se doa, se esforça, carrega tudo, talvez seja a hora de reavaliar. Deus não te chamou para ser refúgio do egoísmo alheio. Ele te chamou para ser luz, para gerar vida, não para ser consumido por um amor sem retorno. Você não carece de amor, precisa de discernimento. Você não falta com bondade, precisa de sabedoria. Aprenda com o Pai. Ele ama intensamente, mas também estabelece limites. E é justamente esse limite que leva as pessoas ao arrependimento, ao retorno e à verdadeira transformação. Portanto, se você precisar traçar uma linha, não tenha medo. Se precisar dizer basta, não se culpe. Se precisar se afastar, não pense que fracassou. Muitas vezes seu silêncio e seu limite serão o maior alerta espiritual que alguém pode receber. Amor não é segurar alguém a qualquer custo. Às vezes amar é deixá-lo ir, para que Deus possa alcançá-lo. E você, filho de Deus, ame como o Pai ama, com um amor que tem limite, tem princípio e tem o poder de transformar vidas. Você já conheceu alguém que se apresenta como defensor da verdade, como um guerreiro da justiça dentro da igreja? Mas por onde passa, acaba gerando divisão. No início, essa pessoa parece corajosa, diz:
O que ninguém tem coragem de dizer transmite uma imagem de integridade e convicção. Mas com o tempo, você começa a perceber que ela não constrói, ela separa. Ela não busca paz, ela busca controle. Ela não promove unidade, ela espalha confusão. E o mais perigoso, ela geralmente atrai corações sinceros, cheios de amor por Deus, mas ainda imaturos no discernimento espiritual. A Bíblia não se cala diante desse tipo de atitude. Em Tito 3:10, o apóstolo Paulo escreveu: Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo uma e outra vez. Isso não é falta de misericórdia, é fidelidade à paz, à unidade e à santidade do corpo de Cristo. Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Ele pode usar provações para nos refinar, mas jamais usa divisão para gerar vida. Há pessoas que entram na comunidade com aparência amável, palavras bíblicas e zelo aparente, mas aos poucos começam a lançar dúvidas. Por que aquela pessoa está na liderança? Por que a igreja faz assim? Você já pensou que pode estar sendo controlado? Aos poucos, transformam questionamentos em manipulação. Zelo em fogo destrutivo que consome a confiança entre irmãos. Elas não curam, dividem. Elas não aproximam você de Deus, afastam você da comunhão. E quando você tenta aconselhá-las em amor, elas não escutam. Quando você corrige com mansidão, elas te acusam de ser religioso sem coragem, cego à verdade. Elas te arrastam para uma batalha pela justiça, mas logo você percebe que tudo não passa de uma tempestade alimentada por um ego ferido. A sabedoria que vem do Espírito nunca produz caos. Tiago 3,17 diz: A sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Se o que essa pessoa traz causa confusão, tira sua paz e te afasta do Espírito. Então não vem de Deus, mesmo que esteja disfarçado de defesa da verdade. Você não tem obrigação de permanecer ao lado de quem rejeita a unidade. Se após orar, aconselhar e interceder, essa pessoa continua promovendo divisão, afaste-se, não por falta de amor, mas por obediência à palavra que nos manda preservar a paz e a unidade que Deus concedeu à sua igreja. Como filhos de Deus, não fomos chamados para viver em ansiedade e dúvida, ou tensão. Fomos chamados para ser pacificadores, semeadores de vida, não de caos. E se alguém te força a escolher lados a entrar em conflito, a se rebelar, recue. Ore, Senhor, estou caminhando na tua luz, ou estou sendo arrastado por uma tempestade disfarçada de justiça? Lembre-se, a misericórdia não pode habitar com o espírito rebelde. E o amor nunca deve servir de desculpa para tolerar a desordem. O semeador de discórdia não é alguém forte, é uma alma ferida que ainda não se submeteu ao Espírito Santo. Você não foi escolhido por Deus para ser vítima de quem rejeita a paz. Você foi chamado para viver em liberdade, na luz e na comunhão do Espírito. Levante-se, discirna. E se for necessário, afaste-se de onde a paz não habita. Porque onde não há paz, Deus não está. E você que carrega o nome dele, guarde a paz como um tesouro sagrado, que ninguém tem o direito de tirar do seu coração. Você já se sentiu esgotado por amar alguém? Com toda a sua alma, você orou, suportou, perdoou. Deu tudo de si, esperando que seu amor fosse o instrumento de mudança para essa pessoa. Mas mesmo após tanto esforço, ela continua igual fria distante, com o coração fechado, vivendo como se você nunca tivesse feito parte da vida dela. E então, num momento de silêncio, você se pergunta: será que estou desistindo cedo demais? Ou será que estou insistindo onde Deus não quer que eu permaneça? A palavra de Deus responde com clareza: saber a hora de parar. Não é fracasso, é obediência. Em Mateus 10,14, o próprio Jesus disse aos discípulos: Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés
Ele não os mandou implorar. Ele não disse para insistirem. Ele os orientou a seguirem em paz, certos de que haviam cumprido sua parte. Amor verdadeiro nem sempre é suportar indefinidamente. Amor verdadeiro pode ser recuar, dizer não, na hora certa sair com sabedoria, porque você não foi chamado para salvar todos, você foi chamado para testemunhar. O Salvador é Jesus, não você. Seu papel é amar com fidelidade e agir com discernimento. Até o próprio Cristo, cheio de compaixão e poder, recusou fazer milagres onde não havia fé. Ele nunca deixou que a dureza de coração anulasse sua santidade. E se ele não forçou você, também não precisa se forçar a permanecer em um lugar sem frutos, sem resposta, sem sinal de transformação. Ficar além do tempo determinado nem sempre é amor. Às vezes é impedimento à obra do Espírito Santo. Existem pessoas que Deus está moldando através de provas, e se você insiste em protegê-las, atrasa o crescimento que ele deseja operar. O amor verdadeiro não é cego. Ele caminha com discernimento e obediência. Há momentos em que Deus diz: espere mais um pouco. Mas há outros em que ele diz: sacuda o pó dos teus pés. E quando ele diz isso, você não precisa de mais explicações. Não é por amar pouco, é por amar o suficiente para não continuar errando. Você não fracassa ao recuar no tempo certo. Fracassa ao permanecer na pessoa errada, no lugar errado, no tempo errado. Retirar-se não é falta de fé. É prova de que você confia que Deus pode fazer o que você não pode. Você crê que Ele pode tocar o coração endurecido de uma forma que você nunca conseguirá. Por isso, se você está em um relacionamento que te esgota, te diminui. Ou te usa, pare. Dobre os joelhos e pergunte: Senhor, preciso sacudir o pó dos meus pés. E se Ele confirmar, caminhe sem hesitar. Isso não será uma atitude de derrota. Será um passo de fé. Será obediência, não desistência. Deus não te chamou para ser o salvador de ninguém. Ele já enviou seu Filho para isso. Você foi chamado para ser uma testemunha fiel. Semear, declarar a verdade e seguir em frente. Ninguém conhece seu coração como o Pai Celestial, e Ele jamais repreenderá alguém que o obedece com firmeza e amor. Talvez sua partida seja o que despertará o outro. Talvez seu silêncio seja a palavra mais forte. E quando essa pessoa sentir sua ausência, ela pode finalmente começar a buscar a presença de Deus. Não deixe sua bondade te manter onde a graça já não habita. Não permita que a teimosia disfarçada de sacrifício te transforme em alguém que carrega o que Deus nunca pediu. Caminhe e vá para onde há paz, fruto e confirmação do Espírito. Pois é nesse lugar que você foi chamado para florescer. Você já conheceu alguém que só quer ouvir palavras agradáveis, elogios doces e confirmações convenientes? Pessoas que não buscam a verdade apenas desejam ouvir que estão certas, que não precisam mudar, que tudo está bem como está. Elas não se aproximam de você para serem corrigidas, mas para terem seu ego acariciado. E se você, por amor, ousa dizer algo que elas não querem ouvir, elas se afastam, reagem com dureza e até te excluem da vida delas. Mas isso não é novidade. A Bíblia já nos alertava sobre esse tipo de coração. Em 1 Reis 22:8, o rei Acabe, conhecido por sua maldade, expressa claramente essa mentalidade ao dizer: eu o odeio porque nunca profetiza o bem a meu respeito. Ele se referia ao profeta Micaías, um servo fiel de Deus. Acabe não odiava porque Micaías falava mentiras. Ele o odiava porque dizia verdades que não lhe agradavam. Ele não buscava a vontade de Deus, mas sim uma profecia agradável, que justificasse suas decisões erradas. Hoje esse perfil ainda existe. Pessoas que dizem amar a Deus e a verdade, mas na prática, só querem um Deus que apoie o estilo de vida que escolheram. Gostam de orações suaves, pregações leves, comunidades que não julgam,
Faz, mas quando o Espírito Santo começa a confrontar o pecado, quando alguém fala com franqueza, elas se ofendem, acusam, rejeitam. Não porque lhes faltou amor, mas porque não houve conivência. E você que ama a Deus e deseja ver vidas transformadas, precisa discernir nem todo mundo que parece querer ajuda está pronto para receber. Alguns vêm apenas para ouvir o que querem, não o que precisam. Ajudar alguém que rejeita a verdade é acelerar sua queda, como caminhar ao lado de alguém que nem mesmo acolhe a palavra de Deus. Discernir não é julgar, é sinal de maturidade espiritual. É saber quando falar, quando calar, quando avançar e quando se afastar. Quem só quer elogios não está pronto para mudar. E se você insiste em permanecer, acaba se ferindo. Amor verdadeiro nem sempre é ficar. Às vezes, amor é partir. Às vezes, amor é calar. E às vezes, é ter coragem de dizer o certo, mesmo sabendo que será rejeitado. Porque Deus não nos chamou para alimentar a hipocrisia, mas para viver na verdade. E a verdade nunca tem a missão de agradar os ouvidos. Você está ao lado de alguém que busca afagos e não transformação. Está se sentindo como o profeta Micaías rejeitado por falar o certo? Lembre-se, você não está só. Jesus também foi rejeitado. Quando multiplicava pães e curava, foi aclamado. Mas quando pregou sobre cruz, arrependimento e obediência, muitos o deixaram. Deus não precisa de pessoas que agradam multidões, precisa de servos fiéis, que falam mesmo sendo rejeitados, que amam mesmo sendo mal compreendidos, que brilham mesmo sob ataque das trevas. Se você está sendo afastado por dizer a verdade, permaneça firme. Deus está do lado da verdade. E Ele protegerá seu coração fiel. Não invista em quem só quer ser motivado, mas não deseja mudar. Não gaste seu amor com quem despreza a voz que vem do céu. Invista onde há solo fértil, humildade e fome de verdade, porque ali a semente que você planta florescerá e glorificará o nome do Pai. Lembre-se, o amor verdadeiro não teme a verdade. E quem pertence a Deus jamais se compromete com as trevas só para manter um relacionamento. Você pode ser rejeitado, mas a verdade que você carrega nunca perderá seu valor. E Deus que vê tudo estará com você, te sustentará e usará sua fidelidade para transformar aqueles que verdadeiramente desejam sair da ilusão. Você já amou alguém tão profundamente que quanto mais próximo estava dessa pessoa, mais distante se sentia de Deus. Há relacionamentos que não parecem errados aos olhos do mundo, que não quebram regras morais, mas que silenciosamente te afastam da fonte da vida. Eles não te fazem pecar de imediato, mas diminuem sua vontade de orar, sua fome pela palavra, seu desejo de se consagrar. E pouco a pouco, o fogo dentro de você se apaga. Por isso a Bíblia é clara em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Isso não é apenas sobre casamento, é um princípio para todo tipo de ligação espiritual. Veja o exemplo do rei Salomão. Ele não caiu por falta de sabedoria, nem por inimigos mais fortes. Ele se afastou de Deus por causa de alianças erradas. Suas esposas estrangeiras, que não eram hostis, nem perigosas aos olhos humanos, trouxeram ídolos que lentamente desviaram seu coração do Senhor. Neemias 13:26 relembra esse alerta. Não houve entre os reis de Israel outro como ele amado de seu Deus. Mesmo assim, as mulheres estrangeiras o levaram ao pecado. Se até Salomão, ungido sábio e favorecido por Deus, caiu por causa de conexões erradas, por que você pensaria que é forte o bastante para resistir? Ninguém mantém a luz acesa vivendo no meio das trevas. Deus não te chamou para sacrificar a santidade só para manter uma ligação que está enfraquecendo sua fé. Há pessoas que você pode amar, mas de longe. Há pessoas por quem você pode orar, mas não deve caminhar junto.
Se a presença de alguém está te afastando da oração, da adoração, da entrega, isso não é amor santo. É a armadilha sutil do compromisso sem discernimento. Deus nunca vai exigir que você troque sua presença por qualquer relacionamento. Misericórdia não é cegueira. Amor verdadeiro não é amar a qualquer custo, é amor com limites, com discernimento, com princípios. Quando um relacionamento te faz viver em duplicidade, esconder sua fé, comprometer sua santidade interior, é hora de parar. Não porque você não ama, mas porque ama mais a Deus. Pergunte-se: esse relacionamento me aproxima ou me afasta de Deus? Essa pessoa me impulsiona ao meu chamado ou me desvia dele? Se a resposta te inquieta, não ignore a voz do Espírito Santo. Seja corajoso. Obedeça. Coloque um ponto final. Você não muda alguém se moldando ao estilo de vida dela. A verdadeira restauração não acontece quando você apaga a sua luz, mas quando você a mantém acesa, para que se ela voltar, saiba para onde ir. Até a luz mais forte precisa ser protegida contra a invasão das trevas. Você é luz, e luz precisa ser preservada, alimentada, cercada, por quem também busca a luz. Não permita que compaixão se transforme em prisão. Não deixe que um amor sem limites te desoriente espiritualmente. Você não é mais forte que Salomão, então não entre em território perigoso achando que não será afetado. Discernimento é bênção. Decisão é fé. Fidelidade à luz é o único caminho para a vida. Se há algo ou alguém que te afasta de Deus, solte. Não por dureza, mas por lealdade. E Deus estará lá, esperando de braços abertos, pronto para te restaurar e te guiar no caminho que Ele preparou, um caminho onde sua fé não precisa ser negociada para você se sentir amado. Você já teve o coração partido ao ver alguém que você ama profundamente continuar vivendo no erro, mesmo após tudo o que você fez por essa pessoa. Você orou incessantemente, deu tudo de si, chorou até não ter mais lágrimas, colocou toda a sua esperança em cada gesto, mas a mudança nunca veio. Existem mães que venderam tudo para salvar um filho viciado e, mesmo assim, o viram voltar às drogas. Pais que perdoaram vezes sem conta, mas cujos filhos continuaram com um coração frio e rebelde. Esposos, esposas, parentes e amigos que amaram de verdade, mas se depararam com alguém que não quer se arrepender, não quer andar na luz. E se você continua dando sem discernimento, você não está salvando, está ajudando essa pessoa a afundar ainda mais nas trevas. O próprio Jesus alertou sobre isso em Mateus 7,6: Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Essa não é uma palavra dura, é sabedoria divina. O que é santo é a verdade que você carrega. As pérolas são o seu tempo. Amor, lágrimas, orações, compaixão. Mas se a pessoa despreza tudo isso, se recusa a mudar, ignora o valor do que está recebendo, então você está desperdiçando graça e até colocando a si mesmo em risco. Ninguém planta sementes em pedra. Ninguém enche um vaso rachado. Ninguém joga joias na lama. Deus te confiou algo precioso, não entregue isso a quem não está pronto para receber. Ajudar alguém que não quer mudar não é amor, é cúmplice da dureza de coração. E mais cedo ou mais tarde, você será ferido pela ingratidão que tentou suportar. Amor verdadeiro não passa a mão na cabeça. Misericórdia tem limite. Ajudar exige discernimento. Deus não te chamou para ser o Salvador. Ele já enviou seu Filho para isso. Você foi chamado para semear, mas em solo fértil que produz fruto. Pergunte honestamente a si mesmo: essa pessoa que estou tentando ajudar quer realmente mudar? Se a resposta for não, mesmo após você ter aconselhado, intercedido e estendido a mão, então é hora de entregá-la nas mãos de Deus. Não porque você desistiu, mas porque crê que Deus pode fazer o que você não pode. Às vezes,
O seu ato de soltar é o início do despertar verdadeiro. Deus não força ninguém a se arrepender. Ele convida. Mas quando o coração rejeita, até a misericórdia recua. Você não pode mudar alguém à força. Não pode orar no lugar das escolhas dela. A transformação real só acontece quando a pessoa decide encarar as consequências e buscar graça. Proteja aquilo que Deus confiou a você. Guarde seu coração, sua fé, sua paz, seu chamado. Não permita que outros pisem no que é sagrado. Não deixe que sua bondade seja usada para alimentar rebeldia. Deus é misericordioso, mas também é justo. E você, como filho dele, precisa saber quando amar, quando parar, quando recuar e entregar. Nem todos que precisam de ajuda são aqueles que você foi chamado a ajudar. Apenas os que têm coração humilde, dispostos a sair das trevas, são dignos das pérolas que você carrega. Os demais, entregue-os ao Senhor. Quando estiverem prontos, saberão o caminho de volta. E você estará lá não com o coração despedaçado, mas com a alma fortalecida, o coração limpo e a fé brilhando. Amar de verdade não é suportar sem limites, é saber soltar na hora certa para que Deus possa fazer aquilo que só Ele pode fazer. Há momentos em que você acredita que sua bondade é uma expressão de amor, que perdoar sempre, dar sem parar e carregar fardos pelos outros é viver segundo o coração de Deus. Mas a verdade é nem tudo o que você chama de ajuda é de fato amor verdadeiro. Existe uma linha tênue entre misericórdia e permissividade, e sem discernimento espiritual, você pode facilmente se tornar alguém que alimenta a preguiça, a dependência e a imaturidade. Em Mateus 25, Jesus contou a parábola dos 3 servos. 2 deles multiplicaram os talentos recebidos, foram responsáveis e cresceram. Mas o terceiro, por medo e comodismo, enterrou seu talento. Quando o Senhor voltou, ele devolveu o que recebeu sem perdas, mas também sem frutos. Ao invés de ser elogiado por cautela, foi chamado de servo mau e negligente porque não fez nada. Não errou, mas também não frutificou. Deus não se alegra com a estagnação. Ele não te chamou para ser um eterno suporte para os outros. Ele te chamou para investir, desafiar, encorajar e contribuir para o crescimento do próximo. Se você está sempre dando, sempre protegendo, sempre fazendo, por alguém que não muda, não amadurece, não demonstra gratidão, então você não está amando da forma certa. Você está permitindo. Amor verdadeiro diz: levanta-te. Amor verdadeiro não mantém o outro na fraqueza. Amor verdadeiro não encobre por tempo indeterminado um coração que rejeita crescer. Ele sabe quando acolher e quando empurrar para frente. Amor não é muleta. Amor é cajado que ensina a caminhar com as próprias pernas. Jesus nunca foi conivente. Ele amou a mulher adúltera, mas disse: vai, e não peques mais. Ele curou o paralítico, mas perguntou: queres ser curado? Ou seja, você precisa querer mudar. Precisa sair da dependência. Precisa fazer sua parte na jornada de restauração. Se você está ajudando alguém que nunca agradece, nunca tenta, nunca avança, ore. Pergunte a Deus: estou ajudando da forma certa? Ou estou alimentando a irresponsabilidade em nome do amor? Porque Deus não te deu tempo, lágrimas e recursos para ser o Salvador. Ele já enviou seu Filho para isso. Você foi chamado para semear, mas precisa semear em solo fértil no tempo certo com propósito. Amor com limites não é falta de afeto, é fidelidade à verdade. Dizer não ao abuso é dizer sim ao amadurecimento. Parar de proteger sem medida é abrir caminho para que o outro aprenda a andar com Deus, e não apenas às suas custas. Você não foi chamado para substituir o lugar de Deus. Você foi chamado para cooperar com Ele. E às vezes, isso significa recuar para que o outro avance. Ajudar corretamente não é só dar,
é ensinar a usar bem aquilo que foi dado. Deus não quer que você sustente uma geração de servos que enterram talentos e não frutificam. Se alguém só recebe e nunca muda, só depende e nunca anda, é sinal de que você precisa parar. Preserve sua luz para que ela não seja drenada por um amor sem discernimento. Reavalie o que você chama de ajuda. Está gerando crescimento? Ou prolongando a dependência, está fortalecendo a fé, ou alimentando a fraqueza. Lembre-se, Deus ama, mas não tolera. Ele dá, mas exige frutos. E você, que carrega o nome dele, ajude na luz, na verdade, com discernimento do Espírito, porque isso é amor verdadeiro. Amor que frutifica, amor que liberta, amor que conduz ao amadurecimento espiritual e não à dependência eterna. Há uma verdade que todo filho de Deus precisa gravar no coração: amar não significa ser ingênuo. Fomos chamados para viver em misericórdia, mas nunca sem discernimento. O próprio Jesus é o exemplo perfeito dessa união divina. Ele era cheio de compaixão, mas nunca se deixava manipular. Ele perdoava, mas não permitia ser usado. Ele abria os braços, mas sempre enxergava o que estava oculto no coração de cada pessoa que se aproximava. Em João 2,25, está escrito: ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Isso não é apenas uma descrição do poder de Deus, é um alerta para nós. A bondade sem a iluminação do Espírito Santo pode se tornar um caminho para o esgotamento. E nós, muitas vezes, nos deixamos comover pelas lágrimas, convencer pelas palavras emocionadas. Mas nem todo choro é sincero. Nem toda cabeça baixa é arrependimento verdadeiro. Nem todo pedido de ajuda vem de alguém que deseja mudar. E se você continua dando, perdoando, suportando sem buscar discernimento, corre o risco de perder a sua força, sua paz e até sua fé. Jesus, certa vez, ficou cercado por uma multidão que o procurava apenas por pão e peixe, não pela verdade. Em João 6,26, ele declarou: vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Ele conhecia os motivos deles. E em vez de alimentar a dependência, ele falou a verdade. O resultado, milhares o deixaram. Mas ele não implorou por ninguém, porque apenas quem ama a verdade, de fato pertence a ele. E quanto a você, antes de ajudar você, ora, antes de perdoar, você pede luz a Deus. Antes de se doar, você pergunta: Senhor, essa pessoa está honrando a graça que o Senhor colocou em mim, porque nem todo pedido de perdão é sincero. Nem toda necessidade vem de fome espiritual. E nem todos os que pedem ajuda são aqueles que você foi chamado a salvar. Amar sem discernimento é um amor frágil. Ajudar sem direção do Espírito é ajuda que alimenta o abuso. Fomos chamados não para sermos boias para toda a alma, mas para sermos semeadores no tempo certo, no solo certo, no lugar certo. O mundo hoje exalta uma ideia de amor incondicional, mas se esquece que Deus é justo. Ele tem limites. Ele julga. Ele ama, na verdade, não pela emoção. E você, filho dele, precisa aprender a amar como ele ama, e não como o mundo ensina. Se alguém rejeita a verdade repetidas vezes, se você já orou, aconselhou, perdoou, e a pessoa continua vivendo na hipocrisia, na teimosia e explorando seu amor, então pare. Deixe o Espírito Santo continuar a obra, porque você não é o Salvador. Não tema dizer não, quando Deus diz: já basta. Não mantenha um relacionamento que está ferindo sua vida espiritual apenas por medo de ser julgado. Discernimento não te torna frio, te ensina a amar da maneira certa. E às vezes o seu silêncio e a sua saída serão o maior alerta espiritual para o outro. Como Jesus, ame com luz, não com emoção cega. Ajude com direção, não por impulso. Perdoe com sabedoria, não por submissão. E lembre-se, Deus
nunca vai pedir que você sacrifique sua paz só para manter alguém por perto. Você não é a fonte, Deus é a fonte. Você não é a luz, você carrega a luz. Proteja essa luz com discernimento, fidelidade e obediência. E quando você fizer isso, o amor que você oferecer não será um amor exausto, mas um amor cheio de poder transformador, porque virá diretamente do coração de Deus.